Seinen, o gênero voltado para o público masculino adulto, mas isso não quer dizer que geral não pode curtir e que seja só sangue mais 18, e sim que os temas são mais densos, mais complexos, mais de gente grande. A grande definição é que os personagens não estão só tentando ficar mais forte, o que eles querem mesmo é entender o mundo ou sobreviver a ele. E aí pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque na última lista de Seinen, que saiu aqui no canal, que até foi a primeira, o pessoal gostou pra caramba, curtiu muito, mas comentou bastante também sobre aqueles seinens que são um pouco mais complexos, mais densos e pesados. Tanto que teve uma enxurrada de indicação, e teve tantas, mas tantas, que essa vai ser a primeira lista aqui do canal com indicações 100% só dos inscritos. E ainda, como sempre, para facilitar a sua vida, na descrição do vídeo tem o nome da obra, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas, e ainda se estão legendadas ou dubladas. Falou em seinen, a gente não tem como não comentar sobre o Vinland Saga. Isso aqui é um espetáculo dos mais modernos, né? Os animes mais atuais, já que na maioria desses estilos são um pouquinho mais antigos mesmo, e a primeira temporada tem aquela brutalidade dos vikings, luta sangrenta, treta, invasão e uma busca por vingança diferente de tudo que é clichê que a gente tá acostumado a ver. Primeiro que o Thorfinn, olha que nome maravilhoso. Quando ele ainda era pequeno, vê o pai dele, tido como um guerreiro lendário que buscava só a paz, pelo menos atualmente, ser morto diante dele. A partir daí, ele vai atrás da bendita vingança e tem toda uma jornada de ódio crescendo entre os mercenários e os caras que mataram o pai dele, sempre com a obsessão de derrotar um deles em específico, e ao mesmo tempo em que cria uma certa conexão, que mesmo odiando do fundo do coração esse cara, acaba dependendo muito dele, para aprender a lutar, a sobreviver e até a como agir. E isso gera uma admiração silenciosa que vai ser mostrado só nas entrelinhas. Aqui quem não conhece seinen já tá entendendo do que se trata. Esses dilemas mais adultos que exigem uma reflexão, escolhas mais pesadas e querendo ou não até mais reais. Já na segunda temporada, a gente tem uma quebra de ritmo, mas que trouxe também exatamente um ótimo exemplo do seinen mais purinho que a galera pediu, com peso mais humano, longe das lutas, e o Thorfinn, que não é mais um garotinho agora, ele tem aquele vazio e tá tentando reconstruir a vida longe de tudo que ele sempre viveu. E foi uma virada que deixou muita gente sem entender o que estava acontecendo, porque a maioria esperava mais luta, luta, luta e luta, mas o que eles fizeram foi trocar as espadas por mais reflexão mais profunda ainda sobre culpa, redenção e o que significa viver em paz de verdade. E olha que incrível, porque mesmo sem as lutas, o impacto emocional disso tudo ainda ficou muito forte. O segundo dos indicados é o Zankyo no Terror, esse aqui que teve mais de uma pessoa comentando, tá? Muito obrigado, teve várias pessoas falando sobre ele, mas eu vou colocar só o primeiro, ok? Nesse aqui a pegada é diferente, porque não é aquela coisa histórica, mas sim envolto daqueles mistérios estranhos e com situações complicadas da gente tomar uma decisão e dizer se aquilo tá certo ou errado a se fazer. Porque começa com ataques ditos como terroristas, causado por dois adolescentes mascarados, mas que de cara no anime já são mostrados quem são esses dois. E no meio disso, no meio desses ataques, uma garota conhecida deles acaba vendo o que eles estavam para fazer e não tendo muito para onde fugir, acaba tendo que se tornar uma cúmplice. E eu sei que muita gente acha ela inútil porque ela não participa de quase nada ou parece não ter muita função, mas o lance dela aqui é ser esse lado um pouco mais humano, fazer com que esses outros dois sintam essa necessidade de afeto, de demonstrar e pensar no que eles estão fazendo, refletir sobre, em como estão buscando realizar o que desejam, mas o que chama atenção não é a destruição, e sim o jeito milimetricamente calculado e estranho, beirando o enigmático, como tudo acaba acontecendo. E depois disso, outros ataques começam a rolar e cada um vai deixando alguma pista e enigma para trás, como se fosse um jogo. E as charadas, pistas e tudo mais, elas são apresentadas de uma forma que a gente acaba sentindo fazer parte desse jogo. É bem daqueles animes que te dá a oportunidade de tentar descobrir a verdade antes dela ser mostrada e qual vai ser o próximo passo. E vai dizer que isso não é satisfatório de qualquer jeito, porque se a gente descobrir o que vai acontecer, conseguir prever os próximos passos, a gente se acha ali um Sherlock Holmes. Mas se for por outro lado, como a gente não tinha pensado, aí dá uma boa surpresa. E aos poucos o anime vai revelando que por trás desses atentados tem todo um porquê, voltado lá pro passado, e é isso que dá aquele impacto maior. Mesmo não sendo voltada pra ação, joga mais por um lado de paranoia, crítica social e aquela sensação constante de que sempre tem algo maior por trás de tudo. Depois nós temos o Texon No Lies, que foi indicado só uma vez,
mas eu preciso colocar ele nessa lista porque eu acredito que muita gente ainda não conhece ele. E sim, ele é um anime um pouco mais antiguinho, lá de 2003, mas não se engane, tá? Vale muito a pena a gente colocar ele aí na nossa maratona de animes, porque é uma das obras mais profundas e até filosóficas desse segmento, com um final que poucas obras ousam fazer. E já de início tem um certo tabu, talvez, pelo menos algo que daria muito questionamento, muita treta, assim como já acontece no anime também, porque é uma cidade naquela pegada de submundo do crime, e lá as pessoas começam a substituir partes do corpo por próteses chamadas de texonolize, ou alguma coisa assim. Dá pra entender que isso daqui daria muita treta, né? Principalmente no meio religioso, ou aquele dilema de ser um humano. Só que em vez de girar em torno de uma ação futurista, um sci-fi de fato, a gente vai ter questões como sobrevivência, poder, aquele vazio existencial bem profundo, e até o fim da própria humanidade. E assim, talvez esse aqui não seja pra todo mundo, tá? Mesmo que você goste de seinen, curtiu o que foi dito até aqui, mas esse em específico ele é extremamente lento. É mais denso, tem muitos daqueles momentos de extremo silêncio também, só que é isso que causa o desconforto a mais e dá o impacto. A história foca tanto na guerra entre as facções desse lugar, uma que tenta controlar esses implantes, outra que defende o não uso delas, e até quem só use para parecerem legais, ali mais descolados. Até que um lutador que perdeu membros do corpo teve que aceitar colocar essas próteses e começar a fazer parte desse submundo, e no meio dessa treta toda acaba conhecendo uma garota que previu o futuro desse lugar e pessoas, sendo a destruição inevitável da cidade e de todo mundo, uma tragédia generalizada. E quanto mais avança, mais parece que não tem como eles fugir desse destino, com o cara lutando para não se tornar uma máquina, perdendo o lado mais humano dele, caminhando rumo à destruição de tudo. É um anime bem peculiar e com um final que ele não é bom e ele não é ruim, naquela questão de ser feliz ou triste. Na real, depende também como a gente vê, mas no geral ele é um final mais puxado para aquela realidade crua. Agora, o Ergo Proxy, que teve uma galera que indicou ele também, e no vídeo passado eu não coloquei porque eu não lembro porque eu não coloquei ele, mas enfim, mesmo quem nunca viu ele, já ouviu falar dele como um dos pilares do seinen, com essa animação que até os dias de hoje tá muito bonito, ainda mais a protagonista que é muito icônica, essa imagem dela, e ele mistura uma ficção com filosofia pesadíssima também, com aquele mundo mais sombrio, só que diferente do anterior, aqui os humanos convivem com os autômatos que são 100% metal e outros componentes, não é aquela junção de pedaço com os humanos não. Só que por trás desse estilo meio cyberpunk aí, o que realmente prende a nossa atenção aqui é a investigação e o mistério que rola em torno disso tudo, porque as cidades onde os humanos e os autômatos vivem são de certa forma bem controladas, e a protagonista começa investigando uma série de incidentes estranhos sobre alguns desses autômatos estarem ali infectados com um vírus, e isso dá para eles uma consciência própria, fazendo com que questionem sua existência e até consigam se rebelar. Coisa que muita gente acha aí que no futuro próximo vai acontecer com as nossas IAs. E durante esses casos, ela fica sabendo de seres chamados de proxies, tidos como divindades que sabem de muitos segredos sobre o passado da humanidade e até do mundo num geral, além de terem uma certa missão específica a cumprir. E além de descobrir todas essas verdades sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os autômatos, começa a deixar de ser tão fria e dar espaço para as emoções e ver a verdadeira fragilidade dos humanos. E essa caçada dela não é só sobre os robôs defeituosos, mas tentando entender também se eles podem ter uma alma, tanto que isso se estende para um desses seres divinos, entre aspas, que também não consegue entender se ele possui emoções próprias ou não, o que ele realmente é, e vários outros dilemas que não são fáceis da gente ter uma resposta tão direta. O Black Lagoon, que para quem gosta de mais ação, treta, tiro e porrada nesse meio, tá aqui uma bela demonstração, que é um caos desenfreado, parecido com Jormungand, que é aquela questão de tiro, guerra e ação pra caramba, mas obviamente cada um vai seguir ali um ritmo, um caminho diferente. Lembrando que o Jormungand, ele participou lá da outra lista, tá? E aqui tudo começa com um japonês que durante uma viagem de negócios, o navio onde ele estava é atacado por um grupo de mercenários conhecidos como Black Lagoon, eles que vivem fazendo tudo que é trabalho mais sujo, aí sequestram o cara e a empresa em que ele trabalha simplesmente abandona ele. Por tabela, basicamente disseram que ele é totalmente descartável. Tipo isso. E sem ter lá muito o que fazer, acaba se juntando a esse grupo, até ganhando
ganhando um apelido, né, um codinome, e o lugar onde eles operam é uma cidade, um submundo do crime, mas esse de nível internacional. Tem máfia russa, cartel chinês, yakuza, todo tipo de organização criminosa que você possa imaginar. Juntos, eles vão completando algumas missões que vão desde contrabando até sequestros e empacotamento de algumas pessoas. Lá, ele acaba se envolvendo e tendo uma certa relação maior, não romântica, mas de parceria, com uma mulher em específico, que é totalmente violenta pra um caramba, cínica que dói, mas ela tem um lado mais humano com os traumas e problemas dela. Sendo que o tema mais seinen, de fato, aquele mais profundo mesmo, fora tudo isso ao redor, é esse cara tentando se manter racional e mais humano, sem se deixar levar por esse caos, tentando não se moldar ao mundo do crime, enquanto a mulher, que representa a violência crua e também necessária para sobreviver, ela não busca aquela superação que a gente conhece, mas sim trata todos os traumas dela de uma forma bem diferente. Mas é esse contraste entre os dois que é o coração da narrativa e o que deixa tudo mais interessante ainda. Por isso que não é só tiro, porrada e bomba, tem toda uma história a mais nas entrelinhas. E ainda por último, mas não menos importante, muito obrigado por terem feito a indicação do maravilhoso Pluto. E caso não tenha visto ainda, quando for ver, não se assuste, porque são só 8 episódios, só que eles são muito extensos, até parece um filme cada um deles. Sendo que ele é do mesmo autor do Monster, então já dá um nível a mais para a obra, e também ele foi inspirado no Astro Boy, mais precisamente em um arco bem específico. E esse aqui é obrigatório para quem gosta de um bom seinen, e é mais um da lista com humanos, autômatos, robôs e tal, mas de uma forma diferente ainda dos outros dois, porque é um mundo onde os humanos convivem com os autômatos e tudo começa com uma série de assassinatos, todos envolvendo os robôs mais avançados do mundo, alguns tidos até como heróis, e também humanos ligados a eles. Para investigar isso, é chamado um detetive, que também é um autômato, mas o que começa como um caso policial, com um certo mistério, que no corpo das vítimas eles sempre colocam algo para parecerem chifres, tipo uma marca do assassino, e toda essa investigação bem intrigante, cai num drama pesadíssimo porque eles conseguem descobrir quem tá por trás desses ataques, mas a motivação é uma vingança que não é aquele ódio gratuito, ele tem um fundo de sentido ali. E além disso, ainda tem os problemas pessoais que o protagonista vai enfrentar, porque ele tem uma certa questão ali sobre as memórias dele e não lembrava que tinha feito algo muito terrível que ninguém jamais ia imaginar. E pra quem tava esperando o Atom, o Astro Boy, ele tem sim um papel importantíssimo aqui, até para a resolução final, que de novo, não é bom no sentido de feliz, mas também não é ruim, ele é simplesmente um final, extremamente melancólico, mas puxado para uma realidade que a gente consegue dizer no final que isso aí realmente poderia ter sido assim, não tem nada de tão absurdo em como terminou. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, encontrado um bom seinen que talvez ainda não tenham visto, e claro, meu muito obrigado pela indicação de cada um de vocês. Além disso, caso você tenha indicação de algum outro seinen que não participou nem do primeiro nem desse segundo vídeo, deixa aí na descrição que com certeza ele pode sim participar de listas futuras. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!